de fechar, queda de 2,10%, 119.989 pontos. A Gol foi a pior do dia, 5,83%. O Açaí foi o melhor do dia, 4,90% de alta. Mas antes de analisar o mercado, até porque o aftermarket está continuando, vamos rapidamente para uma entrevista especial que temos hoje no nosso closing. Vamos falar com a Fernanda Cortez, advogada de imigração, porque temos notícias interessantes vindo lá dos Estados Unidos. Fernanda, muito boa tarde, obrigado por estar conosco aqui no closing da BMC. Obrigada pelo convite. O que está acontecendo agora, né? Que já vem acontecendo desde 2022, é a grande fuga dos cérebros, né? Dos profissionais brasileiros, o aumento da procura do visto para Green Card dos Estados Unidos, considerável. Pois é, né? Vamos explicar um pouco melhor essa situação, porque temos números que saíram há poucos dias, né? Há poucas horas, diria, com os pedidos de Green Card nos Estados Unidos. Lembrando, para quem não sabe, que o Green Card é aquele documento necessário para permanecer legalmente nos Estados Unidos para quem não é detentor de cidadania americana. Então, para o estrangeiro que quer morar nos Estados Unidos, tem que tirar o Green Card. O que está acontecendo? Que aumento houve do número de pedidos? E temos também um dado sobre o Brasil em específico? Sim, nós temos os dados, né, do site oficial, né, do Departamento de Imigração. No ano de 2022, tivemos um total de 7.177 aplicações, né, para vistos que possibilitam essa residência permanente nos Estados Unidos, para o ano de 2022 todo. Até o momento, né, o primeiro semestre de 2023, já são quase 4.890 pedidos até junho. Pois é, e o que você acha que está motivando essa busca pelo Green Card lá nos Estados Unidos, esse aumento? E se de fato temos também um perfil das pessoas que estão querendo ir para lá? O perfil, nos últimos anos, o perfil do imigrante tem mudado. Tá? Hoje em dia, dos últimos anos para cá, o imigrante é aquele profissional qualificado que está deixando o Brasil por uma oportunidade melhor naquela área de trabalho, né? O que acontece? Os Estados Unidos está com uma escassez de mão de obra, né? Mais vagas de trabalho do que pessoas qualificadas ou dispostas a trabalhar, em primeiro lugar. Então, isso chama muita atenção, né, do profissional brasileiro. E a política, né, econômica do Brasil. Por que eu digo isso, né? Eu posso dizer que a maioria dos clientes que eu recebo, as famílias e os profissionais que estão buscando sair do país, estão com receio do futuro do país economicamente, né? E sendo que há poucos anos atrás, o motivo principal que eu sempre ouvia era a qualidade de vida, segurança. Hoje mudou para essa preocupação pela situação econômica e política do Brasil. E a gente tem também algum dado sobre brasileiros que não conseguem permanecer, que são deportados, que são rejeitados, ou esse dado ainda não saiu? Tem alguma tendência nesse aspecto? Olha, os Estados Unidos têm sempre, né, apesar de o número de deportação, independente né, de qual seja o governo, seja republicano, seja democrático, sempre foi alto, né? No ano de 2023, né, no ano fiscal, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos deportou mais de 1,2 milhões de pessoas, né? Na primeira metade do ano fiscal de 2023, né? Eu não tenho dado específico para brasileiros, mas a gente sabe que é um número significativo de deportações. Então, de novo, a gente não tem um dado específico sobre o Brasil, mas sabemos que esse número está aumentando. E também, eu queria perguntar sobre a questão de leis imigratórias mais duras. Os americanos também estão tendo alguns estados que estão apresentando lei migratória, estão aprovando leis migratórias mais rígidas. Como que isso está
sendo vivenciado pelos imigrantes, isso também acaba afetando a possibilidade deles tirarem um green card, ou já que o green card é algo federal, não afeta? Se tem algum tipo de relação, né, nesse aspecto? Não tem muita relação, porque esses brasileiros que estão vindos, profissionais qualificados, que solicitam o green card, quem tem a qualificação para solicitar o green card, geralmente não ficam nessa situação sem documentos, indocumentados que eles falam, né? Mas alguns estados estão sim adotando políticas mais rígidas. Um exemplo é a Flórida. Recentemente o governador, né, o Ron DeSantis, ele implementou essa legislação que impactou o estado, inclusive economicamente, né, porque muito imigrante deixou a Flórida por causa disso, né. Eu posso até dizer os 4 principais, né, pontos, assim, dessa regulamentação do governador da Flórida é que ele faz, assim, é criminal carregar um imigrante ilegal no carro, por exemplo, né. Alguns outros estados, eles emitem carteira de motorista para imigrante ilegal, e as carteiras de motorista, seja de que estado que for nos Estados Unidos, elas devem ser aceitas em todos os estados. Porém, o governador da Flórida, nessa legislação, ele diz que não, que a carteira de motorista que são emitidas por outros estados para imigrantes ilegais não vão ser válidas na Flórida, né? Outra coisa é que o imigrante, que os hospitais e postos de saúde que recebem verba do governo vão ser agora obrigados a investigar a situação imigratória da pessoa para poder prestar o serviço, né? E toda empresa que tiver mais de 25 funcionários vai ter que usar uma base de dados do governo para garantir, para ter certeza que a pessoa tem autorização de trabalho. Então, quando essa lei foi implementada aqui, mais ou menos um mês atrás, isso gerou uma comoção muito grande entre os imigrantes ilegais. O que está acontecendo está com mais falta de mão de obra ainda na Flórida. Então, tem obras que estão paradas, pequenos negócios, um exemplo, né, pessoas que vinham para fazer limpeza. Tem gente que está fechando o negócio porque não tem mais gente para trabalhar, né? Então é um impacto grande economicamente, sim. Pois é, né? Estados Unidos que não param de crescer e tem um desemprego extremamente baixo e acabam também dificultando a entrada de mão de obra. Último ponto, temos também um perfil de onde vem o número de imigrantes ilegais. São pessoas que vêm da América Central, países latino-americanos, ou também são imigrantes que vêm de outros lugares do mundo, como no passado havia muitos somalianos, afegãos. De onde vêm essas pessoas em grande maioria? O imigrante, né, ilegal que vem dos Estados Unidos vem de toda parte, mas eu acredito que a maior parte, sim, é América do Sul, né, que você vê grande movimentação, inclusive na border, né, lá na fronteira, né, a movimentação na fronteira do México. Então, é muito grande, mas assim, como que eu posso dizer, né? O Brasil é um do número maior de um dos países que mais tem imigrante nos Estados Unidos é o Brasil, né? Não ilegais, mas assim, no total. Então, para você ter uma ideia. Claro, claro. Gente, então, tem também muitas perguntas a mais para a nossa convidada, mas infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer muitíssimo a Fernanda Cortez, advogada especializada em migrações. Com certeza voltaremos a falar sobre esse assunto, porque é um fenômeno que não vai acabar tão cedo. Muito obrigado, Fernanda. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, até mais. Voltando a falar de mercado, aftermarket rolando a todo vapor, Ibovespa que perde
2,10%, 119.989 pontos. A Gol, menos 5,83%. A Petrobras, 5,63%. E a Petrobras Preferencial, 5,19%. E para entender o que está acontecendo com essas ações, vamos chamar o nosso